Eu saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Só até aí. Amém? Eu quero lhe fazer mais um pedido de oração, por favor. E o pedido é: una-se a mim em oração, lute comigo em oração, porque não é fácil estar aqui, sabe? A graça do Senhor Jesus precisa ser transmitida, a graça do Senhor Deus, através das Sagradas Escrituras, precisa ser transmitida com fidelidade. E nós carecemos das orações dos irmãos. Amém? Então curve sua cabeça, una-se a mim, por favor, em oração, mais uma vez. Pai, ó Senhor Deus, Tu que criaste o céu, a terra e tudo que neles há, do nada, Tu que é tão poderoso e soberano assim, Tu que fazes brotar da pedra água, Tu, Senhor, que os mortos não conseguem resistir à Tua voz e logo voltam à vida. Tu, ó Deus, que é poderoso assim, fala ao nosso coração, apesar de mim. Derrama da Tua misericórdia sobre nós, apesar de nós. Não, Senhor, para manter algum tipo de status, mas única e exclusivamente, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Fala ao nosso coração. Ô Senhor, faz assim, de modo que nenhum de nós aqui, Senhor, nem a esse que está a Te falar, duvide da Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, no nome dEle,
é que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Bem, há alguns meses atrás, eu falei, eu não sei se os irmãos lembram, está registrado no canal Nacélio Santos, né? O canal lá do YouTube, onde são transmitidas as nossas mensagens aqui da quarta-feira, do domingo, né? Lá tem registrado uma mensagem que foi pregada aqui sobre o perdão. E na ocasião, lá, a ênfase foi dada sobre o perdão de uns para com os outros, certo? Eu perdoar você, você me perdoar. Hoje, eu gostaria de meditar junto com os irmãos sobre o perdão de uma forma vertical, ok? Ou seja, o perdão de Deus para nós. Amém. Glória a Deus. Né? E no mundo em que nós vivemos hoje, só um instante. No mundo em que nós vivemos hoje, esse mundo em que cada um tem a sua própria verdade, sabe? Cada um tem sua própria razão, não é verdade? Né? É meio difícil falar de perdão. Você sabia disso? Perdão? Como assim? Perdão, né? Toda vez que essa palavra surge nas Sagradas Escrituras, nunca é no vácuo, nunca é do nada, nunca é sem base alguma. Para se falar de perdão, assim registra as Sagradas Escrituras, tem que haver algo antes. Alguém sabe? Alguém pode falar, pode arriscar? Arrependimento. Entendeu por que no mundo de hoje é difícil falar de perdão, quer seja horizontalmente ou verticalmente, como é a nossa proposta hoje? Porque hoje quem é que se arrepende? Se eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e a gente vai se confrontar, e aí? Eu nunca vou estar errado, você nunca vai estar errado. E aí, no fim das contas, ninguém se arrepende. Aponte para alguém hoje em dia e diga: você está errado. Capaz de te dar uma tijolada na cara. Primeira coisa que acontece, se tu te falta os cultos, quer falar de mim, tu falta os cultos, né? E é difícil falar, gente, de arrependimento. Certo? É difícil falar de perdão, consequentemente, por causa é difícil de falar. É difícil pensar em arrependimento. Ok? Mas nós não precisamos ir muito longe para poder dizer que nós precisamos nos arrepender. Eu não preciso ir muito longe. Certo? Basta você pensar no que você pensa. Está entendendo como é que é? Você pensar no que você pensa. O que você pensou de ontem para hoje? Não precisa dizer. O que você pensou? O que passou pela sua cabeça? Coisas do alto? Foi? Tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisto pensar, e foi isso que você pensou? Talvez. Claro. Mas outros pensamentos passaram pela sua cabeça, eu tenho certeza disso. Se você for feito do mesmo material que eu,
passou esses pensamentos pela sua cabeça. Por isso que eu disse que não é muito difícil, não precisamos ir muito longe para dizer que todo ser humano precisa se arrepender. Eu sempre gosto de falar na ilustração do slide, que slide? Do pendrive. Se você tivesse uma porta USB na sua cabeça, né, uma portinha USB, aí você coloca o pendrive. Vem aqui. E se você tivesse a oportunidade de pegar uma semana dos seus pensamentos, pergunto, você teria a coragem de chamar toda a congregação aqui do Gereissati 1, toda a sua família, todos os colegas de trabalho, todo mundo, e reunir num salão, num telão IMAX, lá igual do Rio Mar, em Fortaleza, e assistir uma semana dos teus pensamentos? Você tinha coragem de fazer isso? Amém, irmão? Quem tinha coragem? Nós não precisamos ir muito longe, irmão. Então, como diz Salmo 11, versículo 4, não dá para, resumindo esse versículo, não dá para se esconder do Senhor. Ele te vê, Ele me vê. E é sobre isso que nós vamos falar, ok? O texto de hoje, esse texto, né, que nós acabamos de ler, fala sobre isso. Fala sobre o perdão de Deus. Fala sobre o estabelecimento de Deus de uma nova aliança. Deus vai fazer uma nova aliança. E diz que nessa nova aliança tem nações que nunca chegaram ao conhecimento do povo de Israel. Nações de longe. E sabe que nova aliança é essa? É uma aliança que vocês comeram pão simbolizando o corpo de Cristo Jesus. É uma aliança que vocês beberam do suco simbolizando o sangue de Cristo Jesus. A nova aliança firmada no sangue de Cristo Jesus. Fala dessa aliança. Muito bom. Fala de que se você não tem dinheiro, pode vir comprar, porque é de graça. Né? Já pensou comprar uma coisa de graça? Né? Você ir atrás de uma coisa e de graça. Comer sem pagar. Né? Uma coisa maravilhosa, gente. E de fato, trazendo aqui para a nossa realidade a nova aliança em Cristo Jesus. É algo maravilhoso. É algo que falta palavras. É algo exatamente do que Paulo fala, de que nem ouvido ouviu, nem olhos viram, nem subiu ao coração de homem algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É essa nova aliança. Mas, para você desfrutar disso tudo, pressupõe algo. E esse algo é o arrependimento. Ok? Mas vamos falar um pouco do perdão. Certo? Vamos falar um pouco do perdão de Deus. Vamos saber aqui qual é o objetivo do perdão de Deus. Vamos saber aqui quais são as condições do perdão de Deus. E vamos saber também quais promessas nós obtemos por intermédio do perdão de Deus. Ok? Pretendo ser breve em minhas palavras. Vamos começar pelo objetivo do perdão. Vá para o versículo de número 7. Versículo de número 7.
Eu quero me concentrar nesse versículo. Quero ler ele mais uma vez com você. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quero pensar nessas 3 etapas do perdão, ou 3 pontos de reflexão sobre o perdão, a partir desse versículo de número 7 com você. Amém? Vamos aqui falar um pouco sobre o objetivo do perdão de Deus. Amém? Tem 2 palavrinhas, certo? Aí nesse versículo, que denota, que mostra o objetivo do perdão de Deus. O objetivo, o alvo, a quem Deus direciona o seu perdão. E está aí essas 2 palavrinhas. Eu vou começar de trás para frente, se a sua for revista e atualizada. Se a sua for NVI, é de frente para trás. Olha aí essa palavra no versículo de número 7. Ímpio, se a sua for NVI. Ou se a sua for revista e atualizada, como a minha, tem iníquo. Está vendo aí? Detectou? Ímpio. Se a sua for NVI. Se a sua for revista e atualizada, tem iníquo. Eis aqui o objetivo, o alvo, a quem Deus direciona o seu perdão. Ao iníquo, ao ímpio. O que significa? Aqueles que são externamente rebeldes. Aqueles que vivem uma vida aquém de Deus. Aqueles que não ficam só nos pensamentos, sabe? Aqueles que externam a maldade do seu coração. Aqueles que mostram o potencial da sua natureza humana, corrompida, manchada pelo pecado. Esses que não se importam. Esses que trocam o reino de Deus por nada, ou que resistem ao reino de Deus, escancaradamente, descaradamente. É um pouco absurdo, né? Mas esse é o alvo do perdão de Deus, sabe? É o objetivo do perdão de Deus. Os ímpios, os iníquos. Jesus disse certa vez que ele não veio para os sãos. Ele veio para quem? Para os doentes. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesse mesmo livro, no capítulo 53, fala que Jesus, ou o servo do Senhor, do capítulo 53, foi traspassado por causa de nossas transgressões. Outras traduções, iniquidades. O objetivo do perdão de Deus. Os iníquos, os ímpios, não é para aquele que pousa de santarrão, não é para aquele que nunca está errado, não é para aquele que não aceita uma correção, não é para aquele que nunca se vê dependente de Deus.
Mas o perdão de Deus é para aqueles que se veem ímpios, que se veem iníquos, que percebem as suas maldades. É para esses. Mas não acabou, tem outra palavra, diz que são duas. Se a sua for NVI, vai aparecer assim, o homem mau. Tá vendo aí? O homem mau. Versículo 57. Desculpa. 7. Eu juntei os 50 do 55 no versículo 7. Se a sua for revista e atualizada, vai ter o perverso. Não é isso? O homem mau. Eu fui pesquisar um pouco o que significa essa palavra e é curioso o resultado da minha pesquisa. Literalmente significa os que são pecadores, mas, abro aspas, são respeitáveis, fecho aspas. É aquele que, olha, eu sou pecador, mas como aquele, não sou não. Eu posso até ser pecador, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou pro forró, né? Eu, igual o Flávio, de jeito nenhum. Eu vivo na igreja. Agora aquele ali é esse tipo de pecador, sabe? Entre aspas, respeitável. Esse também é o alvo do perdão de Deus. É para você também, se você, caso esteja aqui, que não se vê suficientemente pecador. Hoje parece que o negócio está mais direto, né? Para você que não se vê suficientemente, eu sou pecador, sabe? Mas eu sou 1%. Tá entendendo? 99 não, mas 1% sou pecador. É para você. As palavras de Cristo Jesus também servem para você. Sabe, buscar e salvar o que se havia perdido. Vim para os sãos. Aliás, não vim para os sãos, e sim para os doentes. O castigo lá que nos traz a paz. Ou seja, maldade suficiente para receber castigo. Você também, homem mau, ser humano ruim, também está na lista do todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para esses, também é o alvo. Eles também são o alvo do perdão de Deus. Né? E para isso, eu não preciso relembrar a minha ilustração hipotética do pendrive na porta USB da nossa cabeça, né? Nós não precisamos voltar. Amém. Glória a Deus. Identificamos agora o objetivo do perdão de Deus, o alvo do perdão de Deus. Agora nós vamos seguir para a seguinte questão: o que se espera de tais alvos? O que Deus espera dos homens maus, dos ímpios, dos iníquos, dos perversos? O que Deus espera dessas pessoas? Também está aí nesse versículo de número 7. Logo no começo do versículo 7 diz assim: deixe
o perverso o seu caminho. É o que Deus espera. Deixe o pecador, em outras palavras, o seu caminho. Abandone a vida de pecados. Eu devo abandonar a minha vida de pecados. É o que se espera desse alvo. É o que se espera desse objeto do perdão divino. Que abandone os seus pecados. Que deixe o mal. Abra mão da vida que você quer viver com tanta força. Abra mão da vida que facilmente a tua natureza humana, a minha natureza humana, facilmente quer perseguir. E para se fazer isso, em primeiro lugar, você precisa se ver ímpio, precisa se ver mal. Como eu disse no começo da mensagem, é difícil no mundo em que nós vivemos hoje, não é? Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade. O camarada vem me corrigir, o Flávio, vou me usar como exemplo, e eu digo, não, Marcos, essa é a sua interpretação, não a minha. Para se deixar o mal, como diz o versículo de número 7 aqui, é preciso se ver antes ímpio e mau, iníquo e perverso. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, lá vai ter o retrato da natureza humana. Mal, não quer fazer o bem, não quer saber de Deus, inútil. É assim como Paulo descreve a natureza humana pecaminosa no capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 12. Não é? Segundo, está também no versículo 7, olha aí, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Conversão significa mudar de direção. Você está indo aqui e você não vai dar 180 graus, não vai dar 90 graus de giro, e nem vai dar 360 graus, porque você vai parar no mesmo lugar. Você vai estar indo aqui, direção oposta. Mudar, sabe? Mudar o pensamento. E eu vou abrir aqui um parêntese. Antigamente, como se media a conversão, se assim fosse possível fazer, por causa das atitudes, né? As atitudes. Se o camarada não bebesse, não fumasse, tivesse um ponto todas as reuniões, o cara fosse fiel no dízimo e nas ofertas, e assim por diante, né? Ele era uma pessoa convertida. Mas com o passar da história, do tempo, descobriu-se que muitas pessoas são más em seu coração, mesmo mantendo as aparências, não é verdade? E hoje em dia se mede a conversão através de pressupostos. Eita, pressupostos? Sim, aquilo que move a sua vida, que está aqui, ó, e move a sua vida, que faz você, por exemplo, dar resposta ao que vem depois da morte. Se Deus existe ou não. É isso que está no seu coração. Se alguém chegasse para você e perguntasse: o que é que acontece depois da morte? Você tem uma resposta.
Deus existe ou não? Você tem uma resposta. O que você é? Você tem uma resposta. Sabe, esses pressupostos, essas respostas das quais vocês não precisam pensar muito, isso aí é que vai determinar se você é convertido ou não. Porque se suas respostas condizerem com as Sagradas Escrituras, Deus mudou o teu coração. Porque você pode morrer dizendo que acredita em Deus, quando nas dificuldades financeiras Ele é a última pessoa que você procura. Você pode morrer dizendo que, olha, o amor de Deus é lindo, cantar o amor de Deus é lindo, e você na prática não é capaz de amar e de perdoar. Conversão. Aqui. É a segunda condição aqui da nossa lista do versículo 7. O pecador deve converter-se a Deus, ou ser convertido por Deus. É o que se espera, Deus, para que se possa derramar o perdão, do perdão, não é? As condições para se receber o perdão de Deus. O que se espera de um infrator? Hein? Alguém que comete um delito, que ele seja o quê? Preso. O que se espera de uma criança desobediente? Hein, Adriano? Vou falar o que falaram aqui, certo? Só. Mesma coisa, gente. Abandonemos os nossos erros. Persistamos no que é certo. Identifiquemos no nosso coração a maldade, a perversão. Porque Deus espera isso de nós. Deus deseja nos perdoar. Desde que deixemos o mal. Desde que mudemos de direção. E isso significa, gente, em outras palavras, arrependimento. E digo mais, Ele preparou um caminho para isso. O texto que nós lemos fala de uma nova aliança. Você sabe do que se trata essa nova aliança? Você sabe em que é feita essa nova aliança? Em que? No sangue de Cristo Jesus, disse o texto de Lucas, capítulo 22. Deus fez isso. E eu quero bradar, se eu pudesse bradar, sem ser taxado de neopentecostal, sei lá, eu bradaria que em Cristo Jesus nós temos o perdão de Deus. Em Cristo Jesus nós temos vida restaurada de que tanto precisamos. Em Cristo Jesus temos o cancelamento da culpa. Temos a dívida liquidada em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso me perceber como um pecador. Eu preciso me perceber como um perverso. Eu preciso me perceber como mal. Eu preciso deixar o mal. Ou pelo menos pedir ajuda, me lançando à cruz. Porque não posso fazer isso. Porque estou tão viciado no pecado. Amém, meus irmãos? Eis aí as condições do perdão de Deus. Você deseja o perdão de Deus? Quantos desejam o perdão de Deus? Quantos desejam o perdão de Deus? Quantos estão dispostos a abandonar os seus pecados? Pouquinha mão. Gente, vamos lá. Amém? Glória a Deus.
nós vamos caminhando para a reta final. Falamos do objetivo do perdão de Deus. Eu disse que eu ia ser breve nas minhas palavras. O objetivo, qual é o objetivo do perdão de Deus? O ímpio, o iníquo, o homem mau, o perverso. E quais são as condições do perdão de Deus? Arrependimento, não é? Para resumir lá o abandono da maldade, para resumir lá a conversão do coração, o arrependimento. Agora nós vamos para a promessa do perdão, a promessa que vem do perdão, o que nós obtemos por intermédio do perdão de Deus. Ainda está no versículo de número 7. Olha essa palavra aí, se a sua for revista e atualizada. Que se compadecerá dele. Está vendo aí? Compaixão. Olha, gente, compaixão. Necessitamos tanto disso. Compaixão. Deus se compadecer de nós. Ah, eu não posso vir para cá, né? Ficar aqui. Deus se compadecer de nós. O seu coração ser propício a nos perdoar. Sabe, gente, é uma das promessas do perdão de Deus. Quando Deus olha para o Flávio, não vê podridão não. Sabe quem ele vê? Sabe quem ele vê? Cristo Jesus. Quando ele olha para o Everton, ele não vê a natureza humana do Everton. Ele vê quem? Cristo Jesus. Daí a raiz da compaixão de Deus. Cristo Jesus. Compaixão. Sabe? Propiciação. O que é que significa essa palavra que você vê em Romanos, capítulo 3? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Você vê lá, é isso. É essa a intenção de Deus, é essa compaixão de Deus, é essa inclinação de Deus. Em Cristo Jesus, quando Deus te olhar, meu querido, Ele vai se compadecer de você. Ele vai se compadecer de você. Segundo, outra promessa que nós temos, advinda do perdão, é a riqueza do perdão. Diz aí o final do versículo 7, que Deus é rico em perdoar. Lembra daquela parábola lá do cara que devia 10.000 talentos? Não é? Mais de 35 mil quilos de prata. E aí, Jesus contando a parábola, aquele rei perdoou. Não é? E na parábola, se você for analisar lá, Deus é retratado nesse rei que perdoou a dívida daquele homem que ainda descaradamente dizia: calma, calma, eu vou pagar. Como o cara vai pagar? A gente descaradamente diz para Deus: não, olha, foi só essa vez, Senhor, me perdoa que eu caí aqui, foi só essa vez, da próxima eu não vou fazer, né? Aí depois a gente se vê, sabe assim, caindo no mesmo erro. Mas a atitude é se lançar no perdão de Deus, se lançar na cruz de Cristo Jesus. Não estou dizendo isso para você, eu vou pecar à vontade, é só eu me lançar. Não vai não, que isso não é a atitude de quem se converteu, não.
Isso não é a atitude de quem abandonou os pecados, não. Abandonou o caminho mau. Tá? Então está registrado. Você veja depois essa parte aqui da pregação. Mas você tem um perdão abundante. Você tem um Deus que não lança em rosto o perdão dado. Não passa na cara o perdão que deu. Você já recebeu algo de alguém e essa pessoa lhe passou na cara? Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. É ruim. Não, tá dizer, toma de volta. Mas mesmo que Deus passasse na minha cara, eu ia dizer, perdão dele, toma de volta. Olha, tô meio maluco. Mas Deus não faz isso. Ele é rico em perdoar. E em terceiro e último, o perdão dele é completo. Em Hebreus fala que Cristo Jesus foi sacrificado de uma vez por todas. Se você abrir aí a sua Bíblia agora em Salmos, capítulo 103. Versículo de número 3. Você vai ler algo interessante. Você vai ler assim: Ele é quem perdoa. Ele é quem perdoa. Algumas, está escrito aí na sua Bíblia algumas? Não, né? 10%? 5%? Não, né? Na Bíblia que eu estou lendo aqui está escrito todas as tuas iniquidades. O perdão de Deus é completo, meus irmãos. Certo? Ele te perdoa. Ele deseja, sim, sempre perdoar os seus filhos. Ele é rico, Ele é abundante em perdão. Ele é misericordioso, Ele quer se compadecer de você. E por que não dizer nessa noite? E por que não dizer agora? Ele quer te perdoar. Ele quer derramar do perdão dele maravilhoso sobre a tua vida. Ele quer sim. Ele quer te perdoar completamente. Mas para isso, lembra das condições? Lembra-se das condições? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa desistir dessa vida que você vive. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa fazer morrer a sua natureza terrena, como diz Paulo em Colossenses. Portanto, meus irmãos, é evidente que o ser humano desesperadamente necessita do perdão de Deus em sua vida. Certo? Bênção espiritual é retratado lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. O perdão de Deus em Cristo Jesus é uma graça necessária, é uma graça preciosíssima, mais do que qualquer coisa neste mundo. Para o homem que se vê como cansado, que se vê como sobrecarregado, que se vê como perverso, que se vê como iníquo. E a nossa esperança, meus irmãos, a nossa esperança está nessa promessa do Senhor. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a
designei Isaías 55, 11. Né? Ainda nesse texto aqui, no versículo de número 11. Vou contar um testemunho. Tinha um garoto, ele tinha 16 anos de idade no tempo. Garoto, sabe como é adolescente dramático, né? Todo mundo me odeia, né? Adolescente é assim, né? Pega uma situaçãozinha, faz uma coisona, né? Todo mundo me odeia. Mas mesmo assim era uma vida. E de repente se achou perdido em seus pecados. De repente se achou necessitado grandemente do perdão de Deus, mas não conseguia deixar de cometer os mesmos pecados. E ele perguntou para uma pessoa: até onde vai o perdão de Deus? E a pessoa respondeu: até onde for o teu arrependimento. Isso foi há 10 anos atrás. Deus quer te perdoar, meu irmão. Mas você precisa reconhecer que não há absolutamente nada, apesar dos teus erros, sabe? Não há absolutamente nada que você possa fazer sem Cristo Jesus. Não há absolutamente nada que você possa fazer sem Deus, sabe? Abandona os teus pecados. Faz isso. E esse rapaz tem que ser aturado hoje em dia pela igreja aqui do Gereçatinho. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você possa pensar nisso, sabe? Você quer o perdão de Deus para a sua vida? Abandone os seus pecados. Certo? Olhe para você. Né? Abandone os seus pecados. Amém. Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe.